Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Kuf Kav Gimel Amud Bet, na segunda Mishnah que aparece aqui. Fala para a gente a Mishnah o seguinte: Rabi Yossi Omer Kol HaKelim Nitalim Chutzim Nameser Agadol Ve'atet Shel Machresha. Fala, Rabi Yossi, todos os kelim, todos os tipos de utensílios podem ser movimentados no Shabat. Nenhum deles é mukse. A gente vai ver na Gemara as limitações. Fora dois. Dois que eles têm algo especial. Meser Agadol é um serrote muito, muito grande. Beatet Shemachresha. Beatet Shemachresha é um negócio de metal que serve para arar a terra, é o que vai fazendo os buraquinhos e arando a terra. Esses dois, ele tem algo de especial, que como agora vai explicar agora, esses dois, a pessoa makpid, a pessoa se preocupa demais com eles e evita usar eles para qualquer outro tipo de utilidade, para qualquer outro tipo de função. Eles ficam guardados só para o que eles foram produzidos. Só para a função original deles. Então, já a pessoa makpid não quer usar ele para mais nada e a utilização deles é proibida no Shabat, eles não podem ser movimentados no Shabat. Por isso, Amar Rav Nachman fala Gemara, ai uchla de katzrei que yatet shel machresha adami. Por isso, fala Rav Nachman, a Gemara vai trazer agora alguns outros kelim, outros tipos de utensílios que também são proibidos, como esse. Então, Rav Nachman fala o seguinte, uchla de katzrei, Rashi traz aqui, é um tipo de peneira especial que os kofsim, aqueles que lavavam roupa, usavam. Eles não usam isso daqui para mais nada, só para o que eles precisam. Então, também é mukse no Shabat. Amarabaye é igual Yatet Shel Machresha, é igual o negócio que serve para arar a terra, também é mukse. Amarabaye, Harva de Ushrefe, Vesakina de Ashkevta, Vechatzina de Nagre, que é Yatet Shel Machresha Dami. Abaye traz aqui mais três tipos de kelim, que eles são muito importantes, valiosos e estragam fácil, que os profissionais que utilizam eles tomam muito cuidado para não usar isso para mais nada, por isso eles também são proibidos de usarem para outras coisas. Harva de Ushrefe. Harva de Ushrefe fala Rashi, Sakin Shedratzanim. É a faca do pessoal que corta couro. Ou a faca do tabach. Tabach é quem faz shritá, quem corta carne. A faca dele também ele não usa para mais nada. Vechatzina. Dolor é um tipo de garzin, é um tipo de machado especial de quem trabalha com madeira. Esses daqui são igual Yatet Shel Machresha, é igual o negócio que serve para arar a terra, ninguém toca neles durante a semana, só se faz com eles o trabalho original deles, por isso eles são chamados de Mukse Mechamat Hisaron Kis. É um tipo de Mukse especial que por Hisaron Kis, para evitar prejuízo, a pessoa não usa ele para nada, por isso eles são Mukse. Tanrabanan, fala para a gente a Braita. No começo foi dito que somente três tipos de utensílios podem ser movimentados no Shabat. A gente vai ver na continuação que o Navi Nehemiah, ele proibiu vários tipos de produtos, vários tipos de... Ele que proibiu, ele que trouxe para o mundo o conceito de mukse, na verdade. Ele proibiu movimentar qualquer coisa. Sim, então fala Mishnah, fala Braita, Barishoná, na época de Nehemiah e também na continuação, Yomrim Shloshá, que ele no Shabbat, só podia movimentar no Shabbat três tipos de utensílios, certo? Era tudo mukse. Era qualquer coisa, mesa, cadeira, tudo era mukse no Shabbat, fora três coisas. Miktsua shel dvelá, uma faca que servia para cortar o figos, que era para poder comer, vezoamal istran shel kderá, um tipo de colher que se usava para panela, vesakin ktanash al gabei shulchan, e a faquinha que precisava para comer. Todo o resto era mukse. Queria comer, não tinha pratos, era na mão mesmo. Era tudo mukse, assim, a gente vai ver lá para baixo porque ele decretou isso. Só esses três eram permitidos serem usados. Uma faca para cortar dvelá, para cortar figos que eles faziam uma bola enorme de figos, era a comida da época, uma colher especial e a faquinha que está na mesa. E tiro, depois de um tempo, foi liberado um pouquinho mais, liberaram mais algumas coisas. Vechazru veitiro, liberaram mais um pouco, vechazru veitiro. E aí liberaram mais ainda. Quer dizer, tiveram três etapas de liberação. Até que chegaram a um ponto que falaram, olha, só três, tudo pode movimentar, fora Meser Agadol Atet Shel Machresha. Ou seja, a gente partiu de somente três coisas podem ser movimentadas no Shabat, três coisas não são mukse, foi liberando aos poucos, até que somente coisas que a pessoa realmente makpid não usar isso para mais nada, aí é mukse, senão não. Certo? Foi completamente para outro extremo.
Pergunta Gemara, Mai itiru vechazru veitiru vechazru itiru. Quais são essas três etapas? O que foi sendo liberado aqui? Amar Abai, Abai dá a seguinte explicação, itiru davar shemelachto leiter letzorech gufo. A primeira coisa que liberaram foram kelim shemelachtam leiter, kelim que a utilidade deles é permitida no Shabat, como um garfo, por exemplo, ou uma cadeira para sentar, permitiram usar isso, letzorech gufo, usar isso para a função deles, certo? Permitiram movimentar uma cadeira para sentar nela. E depois permitiram mais um pouco, permitiram movimentar isso quando eu preciso o lugar. Então, se a cadeira está me atrapalhando, no começo, se tem uma cadeira no meio do caminho e está me atrapalhando, é mukse, não posso movimentar, não posso tirar a cadeira do lugar. Depois, permitiram tirar a cadeira quando eu preciso usar o lugar dela, preciso passar por lá, ou algo do tipo. Vechazru veitiru, e a terceira etapa de liberação, permitiu davash minatole isur, uma coisa que ele é originalmente feito para uma melachá proibida, letzorech gufo, quando eu quero usar isso para algo permitido. In letzorech mekomo, lo. Mas para usar o lugar, não. Então, se, por exemplo, eu tenho, vamos pegar uma caneta, tá bom? Eu tenho uma caneta, que Krishna fala isso, que serve para escrever. Se eu quero usar ela para servir de apoio para a cadeira, para a mesa, ou para marcar uma página, eu posso. Mas se eu quero usar o lugar onde está a caneta, ela tá me atrapalhando, ela está na mesa e eu quero colocar a mesa, não posso mexer. Assim fala Bai. Ainda assim, mesmo que tiveram essas liberações, ainda assim eu só podia movimentar coisas que eram leves, que eu conseguia movimentar com uma mão só, mas coisas mais pesadas que precisavam das duas mãos, ainda ficou proibido. Até que falaram, até que falaram, tudo está liberado, fora fora aquele que a pessoa realmente cuida deles demais. Mas liberaram também kelim muito pesados que precisam das duas mãos. Amarlei Rava falou Rava para Abaye, Mirdeitiru Katani. Rava fala o seguinte, olha, está escrito que liberaram, tem três liberações, certo? Fala Rava, olha, na hora que liberaram, Rava fala, olha, não concordo com o que você falou, Abaye. Abaye falou que a liberação passou três etapas. Letzorech gufo, quando você precisa usar o próprio kli, depois letzorech mekomo, quando eu preciso do lugar, e depois klish menachtorei sur letzorech gufo, e depois um klish menachtorei sur quando eu preciso do próprio utensílio para alguma coisa permitida. Rava fala, olha, na hora que liberaram klish menachtorei ter tzorech gufo e tzorech mekomo, se eu preciso do próprio utensílio ou do lugar dele, anda junto. É de uma vez só. Bem letzorech gufo, bem letzorech mekomo, os dois são iguais. Então, desculpa, pulei uma linha. Ela amarava, por isso Rava explica diferente a Braita que passou três liberações. Rava fala o seguinte: Itiru davar shemelachtoleiter, ben letzorach gufo, ben letzorach mekomo. A primeira liberação foi davar shemelachtoleiter. Liberaram completamente. Se eu preciso do kli, ou se eu preciso do lugar dele, posso movimentar cadeiras, por exemplo. Vechazru veitiru mechamal etzel. Depois liberaram, uma cadeira, por exemplo, liberaram também, se ela está no sol e ela vai estragar lá, liberaram tirar do sol para evitar com que ela estrague. Mesmo que eu não quero usar, mesmo que eu não preciso do lugar dela, eu não quero usar ela, eu posso tirar ela de um lugar onde ela poderia possivelmente se estragar ou ser roubada para dentro de casa. Vechazru veitiru, e a terceira liberação foi a terceira liberação foi permitiram um movimentar ele quando eu preciso do próprio kli para algo permitido ou do lugar dele, mas tirar ele de um lugar onde ele pode acabar estragando, isso daqui não liberaram. E ainda assim, ainda tinha uma limitação. Mesmo que Krishna foi permitido movimentar, é só algo que eu consigo carregar sozinho. Mas algo que precisa de duas pessoas para carregar é proibido. Até que liberaram completamente, mesmo coisas extremamente pesadas. A gente já vai ver logo qual a diferença pesada ou não pesado, porque isso é importante. Mas aí liberaram e só ficou proibido coisas como Meser Agadol, Matet Shemachreshá, que são coisas que são mais caras, que o dono cuida mais para não usar para outras coisas.
Eite veio Abaye, pergunta Abaye para Rava, Meduchai Meshbashu metal telimotá, lá metal telimotá. Pergunta Abaye para Rava, olha, está escrito na Braita o seguinte, Meduchá é um clique que é feito para moer alho. Então é um clique shmerto leisur. Está escrito que se tiver alho dentro do moedor, posso movimentar ele por causa do alho. Senão, não. Parece que um moedor, que é um clique shmerto leisur, não posso movimentar ele. E de acordo com o Rava, eu posso movimentar ele sem problema, tanto para usar o próprio moedor para algo permitido, quanto se eu preciso do lugar, porque está proibido. Responde Agmará, aqui está se tratando que eu quero tirar ele do sol para ele não estragar. Então, para tirar ele do sol para não estragar, não posso, porque é um clichê mertole isur. Eu só vou poder tirar ele do sol para não estragar se tiver dentro dele chum, se tiver dentro dele alho. Aí, por causa do alho, eu posso movimentar. Pergunta Agmará, outra pergunta. Beit Shammai e Beit Hillel concordam que um outro negócio que servia para moer também. Se eu já usei, tem uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, se uma tipo de tábua que servia para moer também, se eu posso usar ela ou não para cortar carne. Os dois concordam, porém, que se eu já cortei carne e não tenho mais utilidade nenhuma nessa tábua, não posso movimentar porque Klish Meratole Isur. Agora, pergunta vai para Rava, por que eu não posso movimentar? Areklish Meratole Isur, de acordo com Rava, eu posso movimentar ele Letzorech Bufol, Letzorech como para usar ele mesmo para algo permitido, ou porque eu preciso do lugar dele, eu posso tirar ele do lugar. Então, por que é proibido? Porque concordam que se eu já cortei a carne, eu não posso mais movimentar a tábua. A Hanami Mechamaletzel. Fala que aqui também está tratando que eu quero movimentar ele Mechamaletzel para tirar ele do sol para ele não estragar. Isso é proibido num clichê marto. Isso. Ponto. Amarabi Hanina. Fala Bechanina. Beemei Nehemiah ben Chachliah Nishnet Mishnazo. Essa nossa Mishnah que proibiu o muktzeh, ela foi dita nos dias de Nehemiah. Nehemiah é um dos últimos profetas na construção do segundo Beit HaMikdash. דכתיב, כי תעשית seguinte פסוק, בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גתות בשבת ומביאים ערימות וכולי. Está escrito no Pasuk, Nehemiah viu que as pessoas cumpriam o Shabat, mas não cumpriam o Shabat. Ou seja, eles não faziam melachot, não faziam as melachot proibidas no Shabat, acender fogo, construir, escrever, etc. Mas tudo que não era explicitamente proibido, eles faziam. Então, por exemplo, no domingo tem shuk, no domingo tem venda de frutas. Que eles faziam? Olha, no Shabat não tem nada para fazer em casa. Não posso ver TV, não posso fazer nada. Então, o que eu vou fazer? No Shabat, eu vou montar a minha barraquinha. Agora, eu não posso montar a barraca, porque é boné no Shabat, mas levar de casa para lá a minha barraquinha, carregar para lá as frutas, fazer tudo o que é permitido no Shabat, eu vou fazer para ir adiantando. Então, quando Nehemiah viu que as pessoas desprezavam o Shabat, embora eles não faziam uma melachá mesmo, eles só desprezavam o Shabat, no sentido de que eles faziam no Shabat tudo o que eles precisavam fazer para domingo, e eles movimentavam, faziam tudo o que tinham que fazer, antecipar no Shabat para não estar fazendo no domingo. Então, Nehemiah proibiu movimentar qualquer coisa no Shabat. Ele trouxe as alachot de Mukse, ele criou a ideia do Mukse, que proíbe movimentar qualquer coisa no Shabat. Aí, o cara não pode carregar a barraquinha, não pode carregar a mesa, não pode carregar as frutas, não pode carregar nada. É isso que Nehemiah proibiu. Então, a nossa Mishnah foi dita nos dias de Nehemiah. Amar Belazar, fala Belazar. Temos algumas Mishnayot, uma Mishnah de Kanin, o Maklot, Glustra, o Meduha. São 4 Mishnayot, são 4 assuntos diferentes, a gente vai ver eles 4 agora. Kulam Kodem Atarat Kelim Nishnu. São 4 Mishnayot que proíbem movimentar coisas que a priori não são necessariamente mukse. Então, fala Belazar, essas 4 Mishnayot foram ditas antes da liberação. A nossa Mishnah, na qual Rabi Yossi liberou tudo, falou que tudo pode ser movimentado fora e até de Machreshá, essa Mishnah foi dita em uma determinada época, e as Mishnayot que vão ser trazidas agora, foram ditas antes, por isso elas proibiram movimentar determinadas coisas, mas a verdade é que depois que tudo foi liberado, isso aqui também pode. Kanin detan, o que é kanin? Kanin são pedaços de madeira, o que é isso? Detan está na Mishnah, lo sidura kanin velo nedatam do rei Shabbat. No Beit HaMikdash, tinha de um lado, do lado sul, tinha a menorá,
E do lado norte tinha o Shulchan, tinha uma mesa na qual se colocavam os pães. Se colocavam lá 12 pães, todo Shabat eles colocavam pães novos. Agora, esses pães eram separados por pedacinhos de madeira, placas de madeira para separar entre os pães. No Shabat, quando tiravam os pães da semana passada e iam colocar os novos, não podiam trocar as madeiras por madeiras novas. Porque essas madeiras eram mukse e era proibido movimentá-las no Shabat. Então, fala, Blazar, isso que foi dito que é proibido movimentar essas madeiras no Shabat, foi dito quando era tudo proibido. Mas depois que foi liberado todos os tipos de mukse, cada um com as suas definições, mas depois que foi liberado, essas madeiras também estão liberadas. Maklot são estacas de madeira, detenada, ensina a Mishnah o seguinte, maklot dakim halakim ayusham, manichol ktefo vakatev chavero betoleu mafshit. Tinham épocas, e principalmente em Pesach, que tinham muitos korbanot, korban Pesach, etc. E, e precisava tirar o couro dos animais. Agora, geralmente no Beit HaMikdash tinha um lugar onde dava para tirar o couro, dava para pendurar o animal e tirar o couro, mas quando tinham muitos korbanot, como em Pesach, por exemplo, não era suficiente. Então, o que que faziam? Eles tinham uma clota, tinham estacas de madeira, em que vinham duas pessoas, um colocava no ombro dele até o ombro do outro, então eles colocavam a estaca de madeira no ombro, prendiam o animal no meio e tiravam o couro dele, certo? Não tinham onde apoiar o animal, apoiavam ele um no ombro do outro. Amar Ableazar, nessa Mishnah aparece o seguinte, para Ableazar, Arba Asar Shechaliot Beshabat, caso o dia 14 de Nissan, que é quando fazem Korban Pesach, caia no Shabat, essas estacas de madeira são mukse, não podem ser movimentadas. Então, o que se faz? Mania Riado al-Katef Havero, Vetole, מניח ידו על כתף חברו, ויד חברו על כתפו, ותולה ומפשיט. Em vez de colocar estacas de madeira que são mukse no Shabat, eles um colocava a mão no ombro do outro, penduravam o animal no braço e tiravam o couro. Ou seja, a gente vê uma proibição de mukse, de usar estacas de madeira que a priori são klish mertoleiter, é um kli que ele tem uma utilidade permissível no Shabat, era proibido carregar, movimentar isso no Shabat. Então aqui também, Fara Blazar, essa Mishnah que disse que não se usava estaca e sim se colocava uma mão no ombro do outro, essa Mishnah é antes de mukse ser permitido. Mas depois que mukse foi liberado, isso daqui foi liberado também. Glustra, o que é glustra? Detnan, nagar sheyesh berosho glustra, Rabi Yoshua omer shumta min petach ze, ותולה בחברו בשבת, רבי טרפון אומר, הרי הוא ככל הכלים מיטלטל בחצר. Glustra é um pedaço de madeira com uma bolinha na ponta. Muitas vezes eles usavam isso para trancar a porta. Isso servia para trancar a porta. Então, nagar sheyesh berosho glustra. Então, se eu tenho aqui uma porta que tem esse negócio para trancar, é um negócio de madeira com uma bolinha na ponta, para trancar a porta, Rabi Yoshua omer shumta min petach ze vetole bechavero. Rabi Yoshua fala, eu não posso estar movimentar isso no Shabat, eu tenho que arrastar isso e empurrar para o lado, certo? Eu não posso puxar isso diretamente da porta, eu tenho que fazer isso de forma indireta e apoiar na parede do lado. Rabi Tarfon fala que não tem problema, mas de qualquer jeito a gente vê que de acordo com Rabi Yoshua, eu não posso movimentar isso normalmente, mesmo que é um klish me'atoleter, e eu estou usando ele para trancar a porta, então a klish me'atoleter letzorech gufo é proibido. Então fala Rabi Lazar que essa Mishnah que proibiu movimentar essa glustra, ela foi dita antes de Rabi Yossi vir dizer que tudo foi liberado. Mas depois que liberaram Krishna Toleiter, Letzorach Gufome, como essa glustra também pode ser movimentada. Meduchá adeamra. Meduchá é o que a gente falou antes, uma meduchá que ela tem alho dentro dela. Posso movimentar? Se não, não. Parece que uma meduchá que é Krishna Toleisur, eu não posso movimentar ela para nada. Qual a explicação? A explicação, antes a gente falou que está tratando que eu só quero tirá-la do sol para ela não estragar. Mas a priori, a Gemara traz outra explicação agora. Isso que eu não posso movimentar uma meduchá, um moedor, mesmo que é um Klish Me'atoleisur, eu não posso usar ele como isso que é proibido é pelo motivo de que era tudo proibido. Mas depois que liberaram o Muksa, isso daqui também foi liberado. Então, assim quer dizer, Abelazar, que essas 4 Mishnayot, elas antecedem a liberação que aparece em nome de Rabi Yossi. Amaraba falou para ele, Rabba, Mimai, quem disse? Talvez não.
talvez essas 4 Mishnayot que proibiram movimentar determinadas coisas pelo motivo de mukse, não são Mishnayot antigas antes de ser liberado. Talvez elas tenham proibições específicas. Qual? Talvez essas Mishnayot foram ditas depois da liberação, depois que liberaram movimentar mukse. E mesmo assim, essas 4 coisas são proibidas. Por quê? Kanim, tamamai, mishum yapushei, veipurta lomiapash. Então explicará o seguinte, olha, as madeiras que separam os pães que ficam na mesa dentro do Beit HaMikdash, essas madeiras que está escrito que é proibido movimentar elas, mesmo que a priori é Klish Martoleter, falará, é proibido movimentar porque não tem necessidade. Essas madeiras servem só para os pães não ficarem muito fechados um em cima do outro e mofar. Então colocavam separações, madeiras para separar entre um e outro, para o calor se dissipar um pouquinho mais. Então fala Raba, um dia faziam isso no Shabat de manhã, certo? Então colocar os pães em Shabat de manhã e à noite colocar um pedacinho de madeira não vai incomodar, não vai fazer com que o pão acabe mofando. Então, se for assim, fala Raba, a verdade é que se tivesse necessidade, poderia movimentar essas madeiras, porque essa Mishnah foi dita depois que foi liberado. Simplesmente não tem necessidade. Pode colocar madeira, motzei Shabbat, e não vai atrapalhar o pão. Por isso, está liberado. Por isso foi proibido movimentar a madeira. E não porque existem alachot de mukse. Maklot, isso que maklot é proibido quando o dia 14 de Pesach, quando o dia que fazem Korban Pesach, 14 de Nissan, cai no Shabat, isso que é proibido colocar as estacas no ombro de um para o outro, e sim eles colocam a mão, por que é proibido? Não por causa de mukse, a verdade é que essas estacas são Klish Martoleter, e Klish Martoleter pode ser usado no Shabat. O motivo que falaram para colocar a mão e não o Kli, é porque dá para colocar a mão, ou seja, eu não preciso usar o Klish Martoleter. Eu posso apoiar na minha mão. Se eu não preciso usar o Klish Martoleter, então é melhor evitar. É melhor evitar usar Bichlal. Se eu posso fazer isso com a mão. Então pode ser que essa Mishnah que proibiu movimentar essa estaca é mesmo depois que mukse foi liberado, mas mesmo assim, se eu tenho uma opção de não usar mukse Bichlal, é melhor do que usar um mukse que foi permitido. Glustra, o pedaço de madeira com uma bolinha na ponta que serve para fechar a porta. Por que é proibido movimentar ele? A priori é Klish Martoleter, letzorech gufo. Então a primeira explicação é proibido movimentar ele porque essa Mishnah foi dita antes das liberações de mukse. Agora a Raba está falando que não. Mesmo depois da liberação de mukse, ainda assim era proibido. Por quê? Que Rabinai, como disse Rabinai, Dama Rabinai, bechatzer shiname oreve das kinan. Rabi Yoshua savar tocha petach kelifnim damei, וכמטל תלמנה דבתים בחצר, רבי טרפון סבר, תוך הפתח כלחוץ דמי, ומנה דחצר בחצר כמיטלטל. Fala Gmará o seguinte, olha, a discussão aqui entre eles é a seguinte, está se tratando que esse negócio que serve para prender a porta, ele se encontra na porta do lado de fora, e o Hatzer, que está fora, onde isso se encontra, é um Hatzer que não fizeram eruv. Então vamos fazer aqui um desenho. Isso daqui é a minha casa. Essa na frente da minha casa eu tenho um Hatzer. Tá bom? Esse daqui é o Hatzer. Nesse Hatzer não foi feito eruv. Isso significa que eu não posso levar coisas de casa para o Hatzer ou do Hatzer para casa. Agora, o meu negocinho de madeira, ele se encontra aqui. Então, peraí. Peguei um negócio errado. Vamos pegar uma flecha, vai. Meu negocinho de madeira, ele se encontra aqui. Saiu muito grande, mas tudo bem. Esse é o negocinho de madeira. Agora, a discussão entre Rabi Yoshua e Rabi Tarfon, se eu posso tirar o negocinho de madeira e colocar ele no Hatzer, ou se eu tenho que colocar ele para o lado, a discussão deles é o seguinte. A discussão deles é, esse negocinho de madeira, ele está embaixo do teto, certo? Do batente da porta. A pergunta é se o batente da porta é considerado como dentro de casa ou é considerado como se fosse o Hatzer. Rabi Yoshua entende que o batente da porta é considerado como se fosse dentro da casa. Então, se o batente da porta é considerado como se fosse dentro da casa, se eu pegar o negócio que está aqui fechando a porta no batente e apoiar no Hatzer, eu vou estar tirando de dentro de casa para o Hatzer.
Isso é proibido no Shabat, porque eu não fiz Eruv. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso arrastar ele para o lado e deixar acontecer sozinho. E Rabi Tarfon, por outro lado, eu sou ver que não. O batente da porta é considerado como parte do Hatzer. Então, esse negócio de madeira que serve para trancar a porta, que está embaixo do batente, é como se ele estivesse no Hatzer. E o que está no Hatzer eu posso movimentar por si só. Esse Hatzer também é fechado, certo? O pátio também é fechado. Igual eu posso movimentar coisas dentro de casa, eu posso movimentar as coisas que estão no pátio. Eu só não posso passar de um para o outro. Então, de acordo com o Rabi Tarfon, que o batente da porta é considerado parte do Hatzer, parte do pátio, eu posso puxar esse negócio de madeira que está lá e colocar em qualquer lugar do pátio. Ou seja, o problema aqui não é mukse ou não mukse. Rabi Yoshua, que proibiu tirar o negócio de madeira e colocar no Hatzer, a proibição é porque eu estou tirando de casa para a rua, de acordo com Rabi Yoshua. O batente da porta é considerado dentro de casa, eu estou levando para a rua. Por isso ele proibiu, mas o que está no Hatzer eu poderia movimentar sem problema nenhum. Então a discussão não é mukse ou não mukse. A discussão é se eu posso tirar de casa para o Hatzer ou não. Certo? Meduchá, Rabi Nehemia. E o caso da Meduchá, o caso do moedor, que foi dito que eu não posso movimentar ele no Shabat, e a priori, por que não? Arei o negócio para moer é um klish mertoleisur, porque eu não posso movimentar ele letzora com fome como. Então explica a Gemara que essa Mishnah é de acordo com Rabi Nehemia. Rabi Nehemia fala que um kli só pode ser pego para a utilidade principal dele. Eu não posso movimentar um kli para outra coisa, para outra função. Então, o meu moedor, de acordo com o Rabi Nehemia, eu só posso movimentar ele para moer. No Shabat que eu não posso moer, é proibido, mas a priori, a outra linha, como a gente vê logo na próxima Mishnah, a outra linha diz que não tem problema, que eu posso movimentar isso. O que é Rabi Nehemia? A gente encontra aqui na Mishnah. Todos os kelim, todos os utensílios no Shabat, cadeira, mesa, bola, o que seja, eu posso movimentar letzorech ou shelo letzorech. Eu posso movimentar ele para a utilidade original dele ou para qualquer outra. Então, se eu quiser pegar uma cadeira para segurar a porta, não tem problema nenhum. Rabi Nehemia Omer, en kli tal ela letzorech. Rabi Nehemia fala que não. Eu só posso movimentar um kli para a função original dele. Cadeira, só posso movimentá-la para sentar nela. Mas se eu quiser colocar ela na maçaneta da porta para ninguém abrir, não posso. Essa é a opinião de Rabi Nehemia. Mas letzorech, mais shelo letzorech. Agora, pergunta o que é letzorech, shelo letzorech? Está escrito, todos os kelim, eles podem ser movimentados letzorech ou shelo letzorech. Ou seja, uma cadeira pode ser movimentada letzorech ou shelo letzorech. O que é nikra? O que é chamado de letzorech? O que é chamado de shelo letzorech? Amaraba, fala Raba o seguinte, letzorech significa davar shemerto leiter letzorech gufo. Letzorech significa usar um klish merto leiter para a utilidade dele, para utilizar o próprio a cadeira para sentar nela, por exemplo. Shelo letzorech, davar shemerto leiter letzorech mekomom. Shelo letzorech é usar um klish merto leiter, não porque eu quero usar o próprio kli, sim porque eu preciso usar o lugar onde ele está. Então, colocar a cadeira para o lado para passar pelo corredor é chamado de tiltul shelo letzorech. Eu estou movimentando a cadeira para o lado, mas eu não quero a cadeira, eu quero só passar. Vedavar shemelachto leisur letzorech ufoin letzorech mekomolo. E alguma coisa que é chamada de klish me'achto leisur, certo? Uma caneta, por exemplo, eu posso movimentar ela letzorech gufo para utilizar a própria caneta, ou posso movimentar ela letzorech mekomo para fazer, desculpa, letzorech mekomo não, mas para usar o lugar onde está a caneta é proibido. E vem Rabi Nehemia na Mishnah e diz que mesmo o klish leiter, como uma cadeira, ou um garfo, ou uma faca, eu posso movimentar só letzorech mekomo. Desculpa, só letzorech gufo, só para usar o próprio kli, mas não quando eu preciso do lugar dele. Assim explicou Raba. Amarlei Rava, falou Rava para ele, letzorech mekomo shelo letzorech karit lei. Fala Rava, se eu preciso do lugar onde está a cadeira, você chama isso de shelo letzorech, que significa que eu estou movimentando a cadeira sem necessidade nenhuma? Não, eu preciso, é tzorech, eu preciso do lugar. Ela amaral, por isso fala Rava, certo? E com relação a mukse, alahá é assim. Agora, essa Gemara é a base da alahá de mukse. Fala Rava o seguinte, letzorech significa davar shemelachto leiter, ben letzorech ufo, ben letzorech mekomo. Se eu tenho um klish shemelachto leiter, uma cadeira,
um garfo, um copo, uma colher, um prato, qualquer coisa, qualquer clique martoleiter, qualquer clique, a função dele é algo permitido no Shabat, eu posso movimentar ele letzorech, ou seja, letzorech gufo, para usar o próprio utensílio, ou letzorech mekomo, ou quando eu preciso do lugar onde ele se encontra. Então, se eu quero ler um livro na mesa e tem lá um prato e um garfo, eu posso pôr o prato e o garfo para o lado e sentar para colocar meu livro. Shelo letzorech, e Krish Matoleiter pode ser movido também Shelo letzorech, mesmo quando eu não tenho utilidade. A intenção é afilo michamaletzel, para evitar com que ele seja prejudicado. Então, se uma criança colocou um copo de vidro num lugar que ele está quase caindo, na beira da mesa, e eu quero pôr para o lado só para ele não cair, só para evitar com que ele quebre, é permitido também. Não tem problema. Kli Shematolater, eu posso movimentar ele letzorech gufo, para usar o próprio Kli, letzorech mekomo, para usar o lugar onde o Kli se encontra, e michamal etzel, para evitar com que ele seja prejudicado, roubado ou quebrado. Vedavar Shemelachtoleisur, e um Kli, que a função dele é algo que é proibido no Shabat, certo? Um isqueiro, por exemplo, um fósforo, que ele é feito para acender fogo. Letzorech gufo, letzorech mekomo in, mechamal etzel, lo. Eu posso movimentar ele quando eu preciso do próprio Kli ou do lugar onde ele se encontra. Certo? Se eu tenho, por exemplo, então um isqueiro na mesa e eu quero colocar a mesa de Shabbat, o isqueiro é um klish isur, certo? Ele serve para fazer uma coisa proibida que é acender fogo, eu posso tirar ele para usar o lugar. Ou se eu preciso usar o próprio isqueiro para calço para a mesa. Mas mas se ele está num lugar onde ele pode estragar, aí eu não posso movimentar, só para proteger ele. ואתה רבי נחמיה למימר, ואפילו דבר שמחתולת לצורך מקומועין, מחמל אצל לו, ורבי נחמיה fala, אין ניטלים אלא לצורך, ורבי נחמיה dizer o seguinte, mesmo o Kli chamado leiter, eu só posso movimentar ele quando eu preciso do Kli ou do lugar dele. Mas para evitar com que ele seja quebrado, que eu estou movimentando ele sem a intenção de usar ele ou o lugar, só para evitar com que ele quebre, isso daqui é proibido. Certo? Essa é a explicação de Rava. Essa, na verdade, é a Halakha com relação a Mukse. Em breve a gente continua, agora vai discutir mais um pouquinho o tema. Paramos por aqui. Shkoyach.